eu sou a Manu, prazer. Eu decidi empreender após os 40. Já era um desejo que eu tinha no meu coração. Eu trabalhei como CLT por 26 anos. Comecei aos 18 anos na área hospitalar. Exatamente com 29 anos eu entrei na enfermagem, então eu trabalhei por 15 anos na área da enfermagem, especificamente na área de UTI. Então dentro de mim eu tive altos e baixos na carreira, estava trabalhando numa UTI oncológica que leva qualquer um ao seu limite, pois você lida com a morte iminente. Não que cada paciente que receba o diagnóstico de câncer vá realmente morrer, porém alguns lidam com esse diagnóstico fechado, né? E são tratados como paliativos, são pessoas que não têm mais uma perspectiva de cura da doença, então eles têm que lidar com a doença e viver com a doença o tempo que tem restante de vida. E alguns vivem muitos anos, né? E com aquela incógnita, né? Até quando? Então é difícil para você que lida com esse ambiente não ser afetado por ele. Então eu tinha muita vontade de sair da área e já em agosto de 2025 eu criei a minha marca, registrei e decidi que eu começaria a empreender nessa área. Inicialmente eu comecei no ramo de semijoias e depois eu migrei para a área de body piercing. Em novembro eu fui desligada da minha última empresa e esse foi o pontapé inicial. Junto a isso, uma amiga fez uma aplicação de piercing, colocou, no caso, fez o segundo furo e colocou um piercing na região do hélix, de hélix, né, como preferir. E aí ela falou: Manu, por que você não considera fazer esse curso? Eu fui atendida por uma enfermeira, é um atendimento humanizado, eu acho que seria legal para você, considerando a área que você trabalha. Pensei que era um curso voltado apenas para enfermeiras, e eu sou técnica em enfermagem, né? E aí eu levei em consideração o que ela falou e fui procurar o curso, um curso presencial, eu não queria nada online, embora a matéria seja online, que tivesse as práticas, né? Em seres humanos, porque é muito complexo você fazer um curso que envolve área da saúde 100% online, sem prática, e depois você ir se aventurar no corpo de outras pessoas. Então eu queria com prática. Encontrei, fiz o curso, comecei em novembro, final de novembro, e em janeiro fiz as aulas práticas. Terminado as aulas, fiz uma mentoria e um dos proprietários da escola me falou algo que eu guardei, que foi assim: Manu, não espera muito para você começar a atuar, senão você vai se sentir cada vez insegura, você não vai ganhar confiança e isso vai te dificultar lá na frente. É como você tirar a sua habilitação e nunca dirigir. Você não vai ganhar prática e quanto mais tempo você esperar, mais inseguro você vai ficar, porque você vai criar monstros e obstáculos. E então eu levei isso a muito a ferro e fogo. Então eu fiz as práticas, quis voltar para fazer uma mentoria VIP, no caso só eu e uma professora, e fazer várias aplicações no mesmo dia. E foi muito enriquecedor para mim e me trouxe aquela segurança que eu precisava. Investiram em alguns equipamentos, em alguns materiais voltados para a biossegurança, para facilitar a aplicação. Tem muita coisa na área que pode ser feita freehand, porém, como eu tenho essa vivência hospitalar, eu tenho uma certa familiaridade com pinças, instrumentos, eu decidi fazer então a compra desses materiais para me viabilizar a aplicação do piercing. Muito body piercing nem utiliza, mas eu acho que é um facilitador, porque você depende muito do equilíbrio da sua mão, às vezes a mão escorrega, às vezes te falta essa firmeza, e a pinça te dá essa firmeza que muitas vezes você não consegue ter com as suas próprias mãos, né? Portanto, eu fiz esse curso, me apaixonei, porque eu fiz uma aplicação de piercing numa das meninas em particular e ela me abraçou ao final, estava muito feliz com o resultado. E eu falei: nossa, isso na enfermagem, por mais que eu tenha feito, eu nunca senti essa troca que eu senti na área do furo humanizado, que a princípio o meu foco foi o furo humanizado. Porém,
a gente não pode deixar de levar em consideração quando a gente fala em furo humanizado que alguns desconfortos eles são assim impossíveis de você evitar. Uma mulher quando ela tem um parto normal, ela tem aquele determinado desconforto. A mulher que tem um parto cesárea tem um determinado desconforto. Dizem que a mulher do parto normal ela sente muita dor na hora, mas tem uma recuperação muito mais rápida e muito mais tranquila em relação a que fez o parto cesárea, que na hora do parto não sentiu nada. Porém, passado alguns dias, ela também vai sentir. E por que eu estou trazendo essa comparação? Porque mesmo que você consiga evitar que a pessoa tenha aquele desconforto durante a perfuração, você não vai evitar o dos dias seguintes, que é a vida, é o cotidiano da pessoa. É uma toalha que enrosca, é uma blusa que enrosca, é aquela pessoa que decide te cumprimentar e bate no local do piercing perfurado. Você enrosca andando, se mexendo, se movimentando. Você mesmo encosta a mão, às vezes suja, às vezes, né? Então você vai ter que lidar com aquilo após isso. Então, falar em furo humanizado, para mim se tornou meio que algo... Eu não quero desmerecer quem fala e quem faça um atendimento humanizado, porque para mim humanizado é ter esse ambiente limpo, esse ambiente que eu possa receber minha pessoa, tem um café, tem uma água, tem uma maca confortável que a pessoa possa sentar. Eu atendo com horário agendado, portanto, não trabalho com produção, eu trabalho com respeito aos medos e aos anseios da pessoa. Eu gosto de explicar o todo, como vai ser, o antes, o durante e o após, né? Muito realista, porque muitas pessoas elas acreditam que elas vão chegar aqui, elas vão perfurar e elas não vão ter nenhum desconforto por ser furo humanizado. Então eu quis desvincular essa questão do furo humanizado. Então eu foquei em ser uma personal piercer e falar em body piercing. Por quê? Porque eu não vou prometer que você não vai ter desconforto. Eu vou prometer que o meu atendimento vai ser o mais humanizado possível dentro do que o body piercing pode te permitir fazer. Então, sim, eu larguei a enfermagem. Eu estou empreendendo após os 40 anos. Está sendo tudo muito novo e eu quero deixar registrado aqui a minha jornada, compartilhar. De repente, uma pessoa que eu consegui trazer de que não é o fim, é apenas o começo, são várias fases que a gente vive. A gente acha que tem que começar aos 20, depois a gente acha que tem que começar aos 30. E aí, quando você chega aos 40, você fala, por que não recomeçar agora? Por que não começar agora? Por que não apostar em algo novo agora? Então, muitas vezes, a gente se limita à nossa idade, né? E às nossas crenças. Então, às vezes a gente precisa se desconstruir para se reconstruir. E hoje, na área do body piercing, eu me reconectei com o meu lado jovem, com o meu lado descontraído. É um público que tá com a cuca fresca, geralmente são pessoas saudáveis, geralmente, porque dificilmente quem está doente vai procurar fazer coisas que vão machucar o corpo. A pessoa já está tendo que lidar com dores baseadas no momento que elas estão vivendo. E daí ela não vai buscar causar mais dor, seja com tatuagem, seja com body piercing. Então, hoje eu sinto que eu tô conectada numa área mais feliz, mais alegre. E claro, eu quero que aquela pessoa que venceu de repente um câncer venha fazer um body piercing comigo. Assim como eu acho também que ela tem que se dar o direito de repente de se reinventar fazendo uma tatuagem que tem um valor simbólico para ela. Então hoje eu vejo com essa perspectiva. Eu trouxe todo aquele meu conhecimento da área da enfermagem para a área do body piercing. Então eu consegui migrar de uma área para outra, unindo o meu conhecimento com biossegurança, o autocuidado e agora trazendo essa parte da autoestima, da quebra de tabus. Por quê? Porque eu já ouvi muito assim, mas piercing em aba nasal é afeminado. E não, tem todos os perfis de pessoas buscando perfurar a aba nasal. Porque só mulher pode ter, não, homem também pode. Mas só jovens não, você também pode, independente da idade que você esteja, se você se conecta com isso. O que não dá é para você fazer algo que você não se conecta.
entendeu? E aí você não vai se identificar toda vez que se olhar no espelho, vai estar contra tudo que você acredita. Então, são esses tabus que eu tenho quebrado e que eu tenho vivenciado. Outra coisa, eu quis trazer esse ambiente leve. Aí perguntam pra mim, você faz tatuagem? Eu falei, não. E mesmo que eu fizesse, eu ia querer esse ambiente leve, porque eu não quero vincular o body piercing ao improviso, ao ambiente carregado, e não que seja, tá? Eu acho até que por muito tempo teve a ver, era uma coisa meio trash, meio ovelha negra, meio transgressora até, né? Imagina, você chegava lá com um piercing, seu pai para sua mãe, era algo que, nossa, mas o que vão pensar? A sociedade, será que você arruma um emprego? E hoje em dia a coisa está desconstruída, então você não precisa mais ter aqueles mesmos dogmas que tinha em relação a essas crenças. E é isso que eu quero quebrar. Eu quero que a pessoa chegue aqui e fale assim, nossa, que ambiente legal, que ambiente tranquilo. Muitas mulheres trazem seus filhos aqui, entendeu? É esse ambiente que eu quero. E mesmo que em algum dia, nesse momento não é algo que eu pense, se em algum momento eu pensar em fazer tatuagem, esse mesmo ambiente leve que eu quero levar para a pessoa. Porque eu vim de uma área que era muito engessada. O hospital tinha cara de hospital. Com a humanização, falando de humanização, eles tentaram criar quartos mais individualizados, que as pessoas pudessem ter um momento delas, mais privacidade, né? Se fala tanto de privacidade hoje em dia. E também descaracterizar aquela cara de quarto de hospital. A cama não tem jeito, mas, por exemplo, hoje em dia você tem quartos totalmente, mas assim, todos em madeira, um monitor discreto, uma televisão, um banheiro, e aí o que acontece? Você deixa a pessoa se sentindo mais em casa possível, né? Nunca vai ser como a pessoa está em casa, porém, traz essa coisa mais tranquila, mais light, né? Por mais que a pessoa, e algumas pessoas precisam, eu que trabalhei na oncologia sei, algumas pessoas têm uma permanência longa, então torna aquele lugar mais aconchegante, né, para ela e para o familiar. Então, é isso que eu busco no meu ambiente, trazer esse lugar aconchegante, familiar, que a pessoa se sinta à vontade de, eu vou levar minha mãe, porque lá é um ambiente que a minha mãe vai se sentir bem e que minha mãe vai confiar de ir comigo, porque alguns lugares, como eu falei, com aquela visão trash como a gente tinha antigamente, você não leva seu pai e sua mãe, porque vai falar, você é louco que você vai pôr um piercing naquele lugar? Porque a gente é muito assim, a comida pode ser boa, mas se o ambiente não for legal, você provavelmente não vai voltar naquele lugar, porque uma coisa tem que estar atrelada à outra. Então é isso que eu busco, né? Enfim, na verdade, me alonguei muito para falar que eu decidi empreender e decidi me jogar nessa nova área, e eu pretendo compartilhar todos os desafios que eu tenho enfrentado. Tenho medos, tenho inseguranças, tenho sede de conhecimento. Eu tento mostrar os trabalhos que eu executei. Eu estava dando uma olhada nos meus posts entre informativos, orientações e cuidados, e as fotos dos trabalhos que eu já fiz, e detalhe que alguns, às vezes uma cliente, eu fiz 2, 3 perfurações, porque nós sabemos que o ideal é que sejam feitos até 3 perfurações no mesmo dia. Portanto, eu tenho mais ou menos 51 postagens dos meus trabalhos. Eu comecei em janeiro, né? Estou caminhando para 6 meses. E me considero uma iniciante, né? E eu tenho meus medos, minhas inseguranças, minhas incertezas, desafios do dia a dia, e aí eu quero compartilhar isso aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu pretendo ser um pouco mais pontual nas questões, e assim foi uma breve apresentação, e eu quis compartilhar aí com vocês essa perspectiva desse novo desafio. Claro que empreender após 26 anos sendo CLT
Me pareceu um caminho muito arriscado, já que a minha profissão é vista como estável, né? É uma área que realmente existem muitos empregos, embora não bem remunerados. Muita gente tem 2 vínculos, portanto, podemos considerar como uma área estável, né? E junto com isso vieram muitas inseguranças, muitas incertezas, muitas perguntas. Nesse meio do caminho eu entendi que body piercing não é apenas furar, existe conhecimento, técnica, você precisa saber de anatomia, biossegurança para previsar pela sua saúde e pela saúde do seu cliente, né? Portanto, para mim foi um novo desafio, foi um desafio enorme, mas que eu estava disposta a enfrentar, porque é com isso que eu me conecto nesse momento. Então, se você se conecta com algo novo, se o que você tem feito não faz mais sentido para você, tente buscar um novo caminho. Peça direcionamento ao que você acredita e que chegue, às vezes, através de um amigo. Às vezes através de um amigo, às vezes através de um familiar, é alguém que vai te trazer essa perspectiva que às vezes nem você tem, olhando, porque você está com o olho em cima da questão, então você às vezes não vai ver além da questão. Se você se conectar com aquilo que lhe foi apresentado, tenta. Existem acertos e erros, e eu não estou com a fórmula pronta, eu estou vivendo isso em tempo real. A minha engrenagem começou a girar, mas eu ainda estou num processo de conquistar cliente, de ganhar meu espaço e de me fazer ser uma pessoa reconhecida no que eu faço. E tudo isso exige tempo, dedicação e aprimoramento. Ninguém nasce pronto e apenas a prática e a tentativa vai te levar a esse novo degrau. A gente não precisa olhar a escada inteira, a gente só precisa ver o próximo degrau. E é isso que eu tenho feito. Eu tenho olhado o próximo degrau, quero compartilhar essa vivência com cada um de vocês. Espero ter encontrado uma pessoa que se conecte com o que eu estou falando, que entenda o que eu estou tentando dizer, que nunca é tarde para recomeçar. E você não precisa permanecer onde você está. Se isso não te faz mais feliz, você não precisa se desgastar física e mentalmente. A nossa saúde mental é inegociável. Então, muitas vezes, sair de onde estamos vai causar desconforto. Todo começo gera desconforto, mas a persistência pode nos levar a outros níveis. Então, eu acho que é válido e espero poder agregar aí com vocês as minhas novas vivências, os meus desafios e minhas novas experiências, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, me segue e deixe seu comentário. Fala pra mim a fase que você tem vivido, se você tem sentido isso no seu coração de mudar de área, talvez fazendo um novo curso, uma faculdade até. Eu também faço uma faculdade, eu tô fazendo serviço social. Claro, eu vou ter uma vivência do serviço social com o body piercing, mas eu conecto a enfermagem ao body piercing e a enfermagem ao serviço social, que nada mais é do que humanizar o ser humano. A gente precisa falar em humanização para o ser humano, parece óbvio, mas é real. Então é isso, a minha perspectiva é essa, empreender após os 40, me redescobrir, superar os medos e os desafios, e buscar um próximo nível. Então, eu torço para que você também tome essa decisão e saia de onde está, se onde você está não te faz feliz, tá bom? Sucesso para você, sucesso para mim, e é isso. O primeiro vídeo que eu mostro o meu rosto, então, claro que eu tô nervosa e tudo é evolução, tá bom? Tudo de bom, fiquem com Deus e até a próxima.